Vamos abrir em Apocalipse, capítulo 5. Não é nada sobre escatologia, mas é uma palavra de encorajamento para nós em Apocalipse 5. E eu acho que, como é aniversário da igreja, a melhor coisa é falar do aniversariante, que é Cristo, né? No Natal, e o dono da igreja, que é Jesus. Então vamos abrir em Apocalipse 5, verso de número 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. E proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono é o cordeiro. Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. E também os anciãos prostraram-se e adoraram. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, um texto que nos chama, nos convida à adoração àquele que vive, que reina, que está assentado no trono, que é soberano, que é o Senhor da história e o único que foi achado digno de desatar os selos e abrir o livro. Queremos hoje à noite ouvir a tua palavra acerca deste livro, do Deus que é soberano sobre a história, do Deus que é o alfa, é o ômega, é o princípio e é o fim. O Deus sustentador, criador, o Deus do universo, Elohim, o Deus altíssimo, o Deus criador dos céus e da terra. É esse Deus a que nós servimos, que nós amamos, adoramos, e esse Deus enviou o seu Filho bendito, o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Fala conosco nesta noite. Edifica a tua igreja aqui presente, aqueles que nos assistem e nos acompanham ao vivo ou pela gravação da mensagem desta palavra. No nome de Jesus oramos. Amém e amém. Você pode sentar. O título da minha mensagem hoje é: para onde caminha a história? Para onde a história vai chegar e vai terminar? Um dos livros que foi um best-seller na história, chamado O Fim da História, de 1984.
não lembro agora o nome do autor, mas um livro pequeno, um clássico, um best-seller, O Fim da História. Ele escreveu esse livro, em 1984, e também um livro, O Fim da História, quando o Muro de Berlim caiu. Era uma grande pergunta no ar: para onde vai a história? Capitalismo ou socialismo? Mas, na verdade, aqui está a resposta para nós. O capítulo 5 do livro do Apocalipse é um capítulo singular. É um capítulo de adoração. É um capítulo que traz a figura do Cordeiro de Deus. Traz a figura daquele que desde a criação, muito antes da fundação do mundo, esse Cordeiro já havia sido preparado. O centro deste capítulo é o Cordeiro, mas secundariamente, a passagem deste texto é o livro. A grande pergunta é: que livro é este? Será que é o livro da vida? Será que é o livro que Moisés havia dito para Deus: se o Senhor não for conosco, risca o meu nome do livro que tu tens aí escrito? Será que esse livro é o livro da vida? Será que esse livro é o livro dos redimidos? Bem, não há uma explicitação nesse capítulo de que livro é esse. Mas nas entrelinhas, aquele que foi achado digno de abrir os selos, desatar os selos e abrir o livro, só foi um, o Cordeiro. E à luz dessa passagem, parece-nos que este livro é o livro da história da redenção. Da redenção da humanidade. Por um plano bem traçado pelo Criador, a sua redenção, a sua criação seria redimida e resgatada do cativeiro do pecado e ser transportada para uma nova criação. Esse Cordeiro que foi achado digno, pastor Aníbal, só ele que é digno. Só ele que tinha o direito, porque ele não tinha a mancha do pecado em sua vida. E é esse texto que eu quero falar hoje e trazer 6 considerações para nós acerca do Deus soberano, que é o alfa, o ômega da história, que porá o último termo na história da humanidade, porque desde a criação do homem e de todas as coisas lá no Jardim do Éden, antes da fundação do mundo, como diz Apocalipse 13:8, ele já tinha imaginado o Cordeiro para nos resgatar e nos redimir. Esse livro talvez não é o livro da vida. Talvez este livro aponta para nós o livro da redenção. O livro da nossa redenção. Não é apenas a redenção da irmã Márcia, mas é a redenção de toda a criação, conforme Romanos capítulo 8, que a criação geme e chora, aguardando o dia da redenção do cativeiro que o pecado a sujeitou. Hoje nós estamos redimidos. Hoje nós fomos resgatados, hoje nós somos eleitos, hoje nós fomos justificados. Está lá em Efésios, Ele nos justificou, Ele nos chamou, Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos predestinou, Ele nos santificou. Mas um dia Ele redimirá e restaurará todas as coisas. Essa é a bendita esperança que temos. Os mortos ressuscitarão, a criação será restaurada e redimida do cativeiro. E somente Ele poderia engatar a primeira, a segunda e até a quinta, a 1000ª marcha para estabelecer a redenção de todas as coisas. Só Ele podia. E é por isso que nós estamos aqui celebrando 8 anos de vida da nossa igreja local, mas a igreja não tem 8 anos, a igreja tem quase 2000 anos de história. E antes de existir a igreja, a noiva do Cordeiro já havia sido preparada na mente de Deus, desde o Velho Testamento. Deus prometeu a Abraão, Deus prometeu a Davi, Deus prometeu aos patriarcas e aos profetas que um descendente de Abraão viria.
e restauraria e abençoaria todas as nações da terra. Esse plano perfeito, bem traçado por ele, o profeta, o apóstolo João, no livro de Apocalipse, vai nos falar que somente ele era digno de desatar os selos. Essa é uma linguagem que não nos pertence. No mundo oriental, no mundo árabe, no mundo hebraico, onde a Bíblia nasceu, não existia o livro de Gutenberg. Os livros de hoje eles são assim, dessa forma, desse formato. Mas os livros antigos eram pergaminhos, eram rolos. E esses rolos eram selados, um selo. E somente o proprietário do livro poderia abrir o selo. É muito importante sabermos isto. Até hoje não se pode abrir uma correspondência que não nos pertence. Não se pode abrir, eu fui tão disciplinado quanto a isso, meus pais tinham jornais, recebia jornais em casa, e meus tios que me criaram não aceitavam jamais, nem mesmo eu, abrir o jornal antes dele abrir. Eu só podia ler jornal depois que meu tio lesse. Eu só podia abrir a revista Veja depois que ele lesse, porque ele gostava de ter o jornal bem arrumadinho. Não estou com essa mania não, tá bom? Qualquer um na minha casa pode pegar. Mas os livros tinham selos. E esses selos que pertenciam ao proprietário, só ele poderia desatá-lo, abrir. Mas este livro é o livro da redenção. Eu não posso abrir. Eu não tenho autoridade para abrir este livro, porque eu e você temos a natureza do pecado. A natureza adâmica. E essas verdades que nós vamos anotar aqui, eu quero que você aponte e escreva, se for possível. O primeiro é que o Deus que está no trono do universo, ele tem um propósito para a história. Nós temos hoje uma visão de mundo pessimista. Uma visão no Brasil de um discurso de direita e de esquerda que não vai chegar a lugar nenhum. O mundo não está dividido em direita e esquerda. O mundo está dividido entre o pecado e entre aqueles que seguirão o caminho da justiça traçado por Deus em Cristo. O mundo vai terminar lá em Apocalipse mostrando antes da volta dele que os que são sujos vão se sujar mais. Que os que estão se santificando, santifiquem-se mais. Porque lá em Apocalipse, um dos últimos capítulos, apontando para uma cena gloriosa de redenção, é que foi visto Jesus montado num cavalo. Isso não significa dizer que ele vai descer de cavalo, que no céu tem hipismo. Mas ele virá. Ele virá montado num cavalo para mostrar, ele é vitorioso, ele é rei, ele é vencedor. Escrito em sua coxa está, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E quando ele vier, todas as nações irão se submeter ao seu reinado. O diabo vai ser amarrado, lançado no lago de fogo de enxofre. O pecado será erradicado da criação. E haverá um novo céu e uma nova terra. E ainda aqueles que não creem no milênio, se vai ter milênio ou se não vai ter milênio, não importa. O que importa é que o seu reino não terá fim. Se esse reino será na terra, se esse reino será fora da terra, não importa. É que naquele dia, quando ele vier, ele colocará um basta. Um basta no pecado, um basta na injustiça, um basta na iniquidade, um basta em toda a maldição que o pecado trouxe sobre a terra, e todas as coisas da criação dele serão restauradas em Cristo Jesus. E é esse Deus que nós estamos aqui servindo. Ele enviou o seu Filho, Ele é o Senhor da história. Daniel estava em Babilônia, nós falamos hoje de manhã, e ele se dirige diante dos feiticeiros, dos ocultistas daquela época, e ele diz no palácio, que seria hoje a Casa Branca de Washington. Ele entra no palácio de Nabucodonosor, na verdade ele está lá, e ele é consultado pelo rei. Quando aquela frase é escrita com um dedo, com a mão de Deus, na parede de Nabucodonosor.
Mene, mene, tekel, ufacim, operes, que é a forma plural da forma singular. Na última palavra. Era uma frase que nenhum feiticeiro, nenhum ocultista conseguiu interpretar. Mas o Deus da história, que tem sempre uma palavra de intervenção, de dar um basta e de mudar os tempos e as épocas, levanta Daniel. E Daniel, muito ousado, jovem hebreu, que foi levado cativo para o palácio da Babilônia, diz aquele grande homem daquela época: que vossa majestade saiba que o Deus a quem eu sirvo é o Deus que muda os tempos e as estações. É o Deus que levanta, é o Deus que tira, é o Deus que estabelece, é o Deus que remove, é o Deus que faz como quer. Muda os tempos e as estações se for necessário para cumprir os seus propósitos. E Deus manda lhe dizer: vossa majestade, mene, pesado foste na balança, tekel, foste achado em falta, peres, hoje mesmo o teu reino será tomado. E a história diz que naquela mesma noite, para se cumprir a profecia de Isaías, que o império medo-persa, através de um informante de Nabucodonosor, do exército de Nabucodonosor, veio por um canal subterrâneo e entra no palácio e destrona o grande império da Babilônia. Deus estava afirmando ali: eu sou o Deus da história. Eu sou o Deus que estou assentado no trono. Eu sou o Deus que muda os tempos, as épocas e as estações. E eu quero dizer hoje aqui à igreja: Ele é o único que dará a última palavra na sua vida. Sempre. Não são os médicos que vão determinar, não são os economistas que vão determinar que Brasil será o ano que vem. É Deus que determinará. Deus não tem crise, os céus não estão em crise, a igreja em Cristo não está em crise. Ele é o Senhor da história, Ele é o Deus da história. Ele estabelece e usa quem Ele quer. Ele disse, como nós pregamos hoje de manhã, Ele levantou Ciro, o imperador do Medo-Persa, 200 anos antes de nascer, e disse: se o meu servo Ciro, ainda que não me conheça, fará o que me apraz. Esse é o primeiro ponto que podemos aprender no capítulo 5, verso 1. Vamos ler. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Eu pergunto, quem ele viu? Na mão direita daquele que estava sentado. Quem está sentado no trono? Deus. Quem estava sentado no universo, no trono? O dono do universo. O autor da vida. O Todo-Poderoso. O El Shaddai. E essa é a primeira lição que aprendemos. O Deus que está no trono do universo tem um propósito para a história. A segunda lição que nós aprendemos aqui. Aquele que é digno, que foi procurado. Foi procurado e graças a Deus que foi encontrado. Porque ninguém era achado digno. Nós estamos aqui, queridos, a começar de mim. Todos nós viemos da mesma matriz, pecado. E o capítulo 5, verso de número 2 diz: vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro? Quem é digno de abrir o livro? Que livro é este? Eu já contei, é o livro da redenção. Ninguém poderia se redimir. Há um salmista, há um salmo que diz, acho que é o Salmo 42, que diz: nenhum homem poderia dar a sua vida para redimir o outro. A nossa redenção, há um texto do salmista que diz, é caríssima. Quem poderá dar a sua vida? Nenhum de nós poderia dar a sua vida para salvar outros, porque nós temos pecado. Nós temos a natureza adâmica. Está chegando aí o Natal, e o Natal é Cristo nascendo nesta terra, se tornando homem, mas ele nasce de uma mulher, sem a relação sexual de Maria com José.
Maria perguntou ao anjo Gabriel, mas como é que eu vou ficar grávida? Não se preocupe, porque virá sobre ti o poder do Espírito Santo e o ente que há de nascer em ti será chamado Filho do Altíssimo. Porque esse homem, esse filho, é o Filho de Deus unigênito, sem pecado. Quando os demônios olharam para ele com 30 anos, começando o ministério em Nazaré, em Cafarnaum, na Galileia, os demônios disseram, nós sabemos quem tu és o Filho de Deus. Os próprios demônios reconheciam, eles ficaram bipolares, esquizofrênicos, porque eles olharam, ele é Deus, mas como é que ele está aqui com um corpo humano? O que os demônios não sabiam é que ele não veio como Deus, ele veio como homem. Entrou na terra legalmente, nasceu de mulher, nasceu como homem, mas sem pecado. Quando ele vai à cruz, no Evangelho de João, ele diz várias vezes, quem de vocês me acusa de pecado? Eu tenho poder para dar a minha vida, e eu tenho poder para dar a minha vida e reassumi-la, porque esse mandamento eu recebi do meu Pai, porque a mancha do pecado de Adão não estava nele. Só ele era achado digno. E o Apocalipse está mostrando que olhando para os céus, olhando para a terra, olhando para debaixo da terra, quem era achado digno de abrir esse livro? E o apóstolo João escreve dizendo no versículo 3, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Porque nesse próprio livro de redenção vai mostrar também que o salário do pecado é a morte. E há uma consequência do pecado. Então olhar para esse livro e não encontrar quem era achado digno de abrir, também tem consequências. Porque mostra o nosso juízo. O juízo que nos era destino. O juízo que era pertinente a mim e a você, ele levou. Por isso que Paulo diz em Romanos, agora, pois, em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o versículo 4 diz, e eu chorava muito, porque ninguém, repita aí comigo no verso 4, foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E aí nós chegamos ao terceiro ponto, a crise da nossa impotência. Porque foi olhado no céu, foi olhado na terra e eu não era digno. E o texto no versículo 4 diz, e eu chorava muito. O segundo ponto era que aquele que é digno estava sendo procurado. Mas o terceiro ponto mostra a nossa crise de impotência. A nossa impotência. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, como é bom chegarmos ao ponto de reconhecermos a nossa impotência. A sociedade que está aí fora, ela só valoriza os pontos fortes. Ela não valoriza os pontos frágeis. Mas o Deus a quem servimos continua dizendo que na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa. Isso mostra para nós que todos os dias, quando olhamos para o Evangelho sempre vai nos lembrar que nós somos fracos. Que eu não posso. Que essa ideia de super-homem, Wonder Woman, Mulher Maravilha, não existe. O primeiro ator que fez o super-homem, depois ficou paralítico. Com tanta força, com tanta fama, com tanto poder de Hollywood, não foi capaz de se autorredimir fisicamente diante de uma fraqueza física que o acometeu em sua coluna. Versículo 4 diz, eu chorava muito. Isso mostra para nós que nós somos impotentes, incapazes. Quando nós aprendemos as Escrituras, a Bíblia, por isso que um cristão maduro, ele precisa, como disse o pastor Aníbal, examinar as Escrituras. Não existe cristianismo por osmose, por difusão e por óleo ungido. Não existe
algo imediato, que vem um pastor ungido, põe a mão na cabeça e você vai ter uma vida ungida, vitoriosa. Não existe, esquece isso. A vida cristã exige que nós estudemos as Escrituras, examinemos, adoremos, oremos, jejuemos, congreguemos. Nossa, quanto emos! A vida cristã vai exigir essas práticas disciplinares. E quando um cristão maduro que se permitiu estudar as Escrituras, na cabeça dele, se ele estudou Romanos, ele vai chegar no capítulo 3 e vai ler: todos pecaram e todos estão separados de Deus. E não há um só homem justo, nenhum sequer. Isso mostra a nossa impotência. O apóstolo Paulo, que havia provado da experiência da justificação, a primeira obra da graça que Santo Agostinho referendava, ele vai dizer, na crise que o leva à busca do batismo no Espírito e do enchimento contínuo: miserável homem que sou, quem me livrará dos grilhões dessa natureza adâmica, dessa lei do pecado? Ele está em Romanos 7 falando isso. Porque o bem que eu quero fazer, que está aqui, eu não consigo. E o mal que eu não quero, eu faço. Miserável homem que sou. Paulo está falando da crise que todos nós, como maduros, precisamos administrar e gerenciar. Os espinhos na carne que Deus nos dá, o espinho na carne que Deus deu a Paulo, que nós não sabemos, que alguns dizem que era malária, outros dizem que era o Alexandre Latueiro que falava mal dele, outros dizem que era um problema no olho, na visão. Nós não sabemos. Lá no céu a gente vai saber. Se vocês não me encontraram na eternidade logo, eu estou na biblioteca perguntando a Paulo alguma coisa. A gente quer saber de muita coisa. Qual era a fraqueza, qual era o espinho na carne de Paulo? Não, procure saber o seu espinho. Porque é nesse espinho que Deus usa para mostrar que você é fraco e eu também, para que a glória dele seja contínua em nós, para que dependamos dele todos os dias. E Paulo orou 3 vezes em 2 Coríntios 12. Chegou uma hora que ele ouviu de Deus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando o texto diz, e eu chorava muito, isso mostra a nossa impotência. Isso mostra a nossa incapacidade. E nós vivemos hoje, até mesmo na igreja, de pessoas que se acham: eu tenho 70 anos de igreja, e daí? Já acabou tudo com o que você falou, porque você já destruiu, porque o orgulho precede a queda. E se você é forte, sustente o fraco. É terrível como alguns se dizem que tem tantos anos de igreja, mas não tem tato com o pecador. Não sabe conversar com uma pessoa lá fora. Se acha todo poderoso. Eu já ouvi de crentes, eu já ouvi de pessoas: não, eu estou num nível muito elevado. Eu digo: então voa, vai logo para as alturas, vai voar como águia. Vai cantar lá a música da Aldacélia: vou voar como águia. Vai voar, voa, zarpa. É muito santo, já foi canonizado, beatificado, vai para Roma. Não, um santo perfeito não, um santo maduro, ele reconhece as suas fraquezas. Ele reconhece que ainda tem muito a mudar. E somente ele, que é digno de abrir o livro, é que é o Todo-Poderoso. Mas até mesmo ele se tornou homem, e como homem foi tentado em tudo, mas não pecou. O autor de Hebreus diz que ele foi tentado em tudo, para que hoje ele pudesse socorrer aqueles que, na mesma semelhança do que ele foi tentado, ele vai socorrer a mim e a você, que somos tentados na mesma área que ele foi tentado. E ele é o sumo sacerdote, o grande intercessor que está à direita de Deus Pai. É o único mediador entre Deus e os homens que pode socorrer a mim e a você. E o autor de Hebreus diz no capítulo 10, entremos com ousadia no Santo dos Santos, no trono da graça, para recebermos graça em ocasião oportuna, recorrendo a ele, o intercessor e o nosso sumo sacerdote. Não se esqueça hoje à noite, e eu também, da nossa impotência.
Vivemos uma época que as empresas primam por pessoas que mostram a imagem que elas não são. Quantos executivos são excelentes no que fazem nas empresas, mas ao mesmo tempo vivem uma crise conjugal, uma crise moral. Não tem com quem se abrir, vivem de máscaras, de fachadas, porque eles precisam mostrar que eles são the best, os melhores. Mas nós não somos melhores. E todas as vezes que você e eu sentirmos no nosso coração esse espinho que muitas vezes atormenta, espinho, querido, cada um tem um espinho. Uma vez eu falei isso, a pessoa, pastor, eu não tenho vários. Eu digo, que bom. Deus vai colocando dependência. Mas tem espinhos. E esses espinhos servem para nos lembrar, Fernando, você não é Deus. Fernando, você não é poderoso. Fernando, você não é the guy. Você não é o cara. Não é. Nós somos dependentes da graça de Deus. Não existem homens poderosos na igreja. Não existem pastores que são estrelas. Só tem uma estrela. O Senhor, a estrela resplandecente da manhã. Mas o texto diz no capítulo número 5, no verso número 4, eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E a quarta lição que aprendemos aqui é que a solução para a história dos homens não vem da terra, vem do céu. A solução para a intervenção não virá da Casa Branca, não virá da França, não virá do Palácio do Planalto. A solução para o Brasil não virá de Bolsonaro, virá do Senhor. O Senhor pode usá-lo, pode usar quem Ele quer. A solução para a crise ambiental não virá da Greta, ou da Gruta, é lá o que for, não virá. Não virá. É interessante como há uma grande preocupação no planeta, nos homens e em muitos movimentos de ONGs para restaurar o habitat, o planeta. Mas como restaurar esse planeta se não o nosso coração é imprestável? Queremos arrumar a casa onde nós moramos. Queremos arrumar os oceanos, queremos arrumar as florestas, os verdes, mas não arrumamos a nossa cabeça, não arrumamos o nosso coração. Achamos que a intervenção virá da terra, achamos que a intervenção virá dos homens. A intervenção, igreja, virá do céu. Quem é digno de abrir, diz o texto. No versículo 5, vamos ler. Todavia, um dos anciãos me disse, não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. É Ele quem vai abrir. É Ele que vem do céu. Ele é a raiz de Davi. Por que que a Bíblia não diz que é o filho de Davi? Porque Jesus é filho de Davi. Mas por que que ele quer dizer raiz? Porque antes de existir Davi, ele já existia. É porque ele é Deus. Há 2 títulos dados a Jesus. Filho de Davi, raiz de Davi. Raiz, a divindade. Filho, a humanidade. Raiz, porque vem antes de Davi. Filho, porque vem depois de Davi. Porque Davi era da tribo de Judá. E Jesus também era da tribo de Judá. Genealogicamente, ele é filho de Davi. Mas antes de Davi existir, ele é a raiz. E se é a raiz, ele é Deus. E se o texto está dizendo que o anjo falou, não chore, Cidinha. Não chore, irmã Vânia. Não chore, Ademir. Não chore, você que está nos assistindo. Acho que a irmã Zezé está nos assistindo. Você não chore, porque aquele que vem do céu, aquele que é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir os selos e o livro. Isso mostra para nós, igreja, que há esperança para mim, há esperança para você. A nossa esperança não está em homens. Um dos salmos que eu decorei quando eu era jovem, Salmo 20 diz, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor.
Os meus inimigos se levantam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé, porque o nosso refúgio, fortaleza, escudo é o Senhor. Hoje de manhã nós pregamos, Ele vai à nossa frente, será a nossa retaguarda e vai à nossa frente. Ele peleja por nós. Essa é a quarta lição, que a solução para a história vem do céu. Mas o quinto ponto, as implicações de Jesus estar com o livro nas mãos. Quais são as implicações? Que implicações nós temos aqui? E aí eu vou ter que abrir subtópicos. No quinto ponto, quais são as implicações dele ter o livro da redenção em suas mãos? Isso mostra para nós a primeira implicação, a letra A, que ele vai nos levar a orarmos confiante nele. Porque ele tem um livro, porque ele é o autor da história, o Senhor da história, eu posso chegar a ele e orar no nome dele. Quero muito encontrar na eternidade o Nelson Ned. Nunca tive nenhuma intimidade com ele, mas eu chorava muito fazendo minhas vigílias quando eu morava em Maceió, ouvindo o CD dele, quando ele gravou. Uma das músicas que eu mais gosto, não é Paulo nem João, nem Maria nem Sansão, nem Isaac nem José, nem Jacó nem Abraão. É o nome de Jesus. Ele deu um testemunho para deixar o Jô Soares ficar em silêncio 45 minutos. Só Deus. E ele prega, você pode acessar lá no YouTube, o que ele dá de entrevista ao Jô Soares contando o seu testemunho. E ele pregava com muita autoridade. Poucos anos atrás ele faleceu. Eu não vi quase nenhuma nota na mídia. Para mostrar que os homens não honram mesmo. Mas Deus o chamou para o seu reino. E antes dele partir, gravou alguns CDs. E eu tenho esses CDs. E gravou com excelência para a glória de Deus. Deu vários testemunhos nesse Brasil, do Iapoque ao Chuí, de vários estados e cidades, várias igrejas que estão lá hoje no YouTube. Um homem que teve acesso às drogas, à prostituição, à vida promíscua e devassa. É para nos lembrar que só esse que tem o livro em suas mãos nos dá uma grande implicação de que é só no nome dele que nós vamos confiar. E o versículo de número 8 diz isso. Veja o capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. E o que é que tem nessas taças? Digam. São as orações dos santos. E os santos oram em que nome? Em nome de Jesus. Não é no nome do pastor Fernando. Uma vez alguém falou para mim, pastor, o senhor ora, faz uma reza forte. Eu digo, vou orar não, irmão. Quem faz reza forte é Deus. É no nome de Jesus. Não é no nome do pastor Fernando, é no nome de Jesus. Alguém uma vez chegou aqui e queria beijar a minha mão. Eu digo, a minha mão não. Vai para Roma, mas aqui não. É o nome de Jesus. É o nome de Jesus. Segunda implicação é que ele vai nos levar à evangelização mais fervorosa. Quando entendemos esse livro da redenção, quando entendemos esse livro que é o livro da história da humanidade e a sua redenção, nós vamos engajarmos-nos mais para a obra da evangelização. E o capítulo 5, veja, verso 8, também diz, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante, é o verso 9 na verdade, e entoavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, vamos, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha o que diz, compraste. Isso mostra que Deus nos comprou. E quantas pessoas ele já comprou lá na cruz do Calvário que ainda não estão salvas. E nós vamos, como cooperadores dele, somarmos com ele na igreja para evangelizarmos, para que essas pessoas sejam salvas em Cristo.
A terceira implicação é que vai nos levar também a tomarmos posse da nossa alta posição espiritual. Você não é qualquer um, não. Tem gente que só se vê pequenininho. Eu não sou nada. Para com isso. Para com essa visão de nanico. Enxergue. Também não fique arrogante nem de salto alto. Qual é a sua posição? Veja o versículo 10. E para o nosso Deus, vamos, nos constituíste reino e sacerdotes. E esses sacerdotes e reis que somos nós, reinarão sobre a terra. Meu querido, você pode não ter sido convidado para fazer parte do executivo do Bolsonaro, mas você já está garantido que vai fazer parte do executivo do reino de Cristo na terra. Aleluia. Ele nos fez reis e sacerdotes e reinarão sobre a terra com ele. E só porque ele é o único digno de desatar os selos e abrir o livro, é que isso traz como implicação a nossa posição espiritual que temos e somos. Até uma música que diz: e para o nosso Deus nos constituíste reis e sacerdotes que reinarão sobre a terra. Bem antigo. Alguns nem acompanharam porque não são dessa época. Pastor Felipe deu risada. Tem uns 35 anos. Mas tem que cantar. Acho que é do Asaf Borba, se não me falha a memória. Não é isso, pastor? Acho que sim. É bem flashback. E o texto também vai nos mostrar que a quarta implicação vai nos levar a dedicar tudo o que somos e tudo o que temos para o Cordeiro. Isso é uma grande implicação. Veja o capítulo 5, verso 11 e verso 12. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos, e ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, e a força, e a honra, e a glória, e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e seja a honra, e seja a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. O tempo todo esses 24 anciãos, uma representação numérica de todos os santos do Velho e do Novo Testamento. Por que 24? Porque Deus tinha as 12 tribos de Israel no Velho Testamento como testemunho. Por que 12 apóstolos? Porque começaram a igreja. São fundamentos e os pilares. E 12 mais 12, 24. E os 24 anciãos representam a totalidade de todos os santos da velha e da nova aliança que comparecerão diante do trono, adorando o Cordeiro, dizendo: digno é o Cordeiro de Deus, que com o seu sangue comprou para Deus homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. Parece que eu estou pregando para 10 mil pessoas. Quero que você se empolgue, meu querido. Eu estava um dia desse dando uma palestra aí para católicos e a mulher falou assim: eu não fico impressionado que o senhor fala com tanta força e eu quero isso para mim. Eu digo: leia a Bíblia. O senhor parece que vai voar. O que me encanta é que o senhor prega com convicção, com alegria. O senhor não está vivendo de utopia. Eu digo: pois é, isso aí não é meu, é de Deus. Estude as Escrituras. Ela é católica, agora que está chegando o Evangelho, examine as Escrituras. E como disse John Wesley, a partir de um texto do Salmo 119 de Esdras: enquanto eu meditava nas tuas palavras, um fogo acendeu-se em meu coração. Aleluia. Tem muita gente que vai buscar fogo no monte, mas o fogo começa estudando as Escrituras. Muito fogo estranho por aí. Mas quanta revelação na palavra de Deus. Sem misticismo, irmãos. Quantas verdades profundas estão aqui. Quantos textos profundos que elevam a nossa alma. E quantas igrejas vazias. Porque as pessoas não querem buscar esse livro que não está selado, que está aberto. Nós valorizamos tantas coisas, mas não valorizamos as sagradas Escrituras. Paulo diz a Timóteo que estas sagradas Escrituras
são suficientes para fundamentar ele em sua fé. Mas eu finalizando esse texto, por causa do cordeiro que foi achado digno. Aqui você tem vários hinos. E eu anotei alguns pontos de um estudioso das escrituras chamado Warren Wiersbe, e ele diz que aqui ele encontrou 5 cânticos, neste capítulo 5. 5 cânticos, anote aí, por causa daquele que é digno. Primeiro, o cântico de adoração. Veja no capítulo 5, quando ele diz que ele, somente ele, tu és digno. Versículo 12, digno é o cordeiro. Digno é o cordeiro. E ele vai mostrar nesse cântico do capítulo 5 do livro de Apocalipse. Versículo 9 também, digno és de tomar o livro. Segundo cântico é um cântico de pregação. Primeiro é de adoração. O segundo é de pregação. E diz o texto no verso de número 9. Digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto. E essa é a pregação do Evangelho. Ele morreu por você. E o Warren Wiersbe diz, aqui está um livro que tem 5 cânticos. Adoração, pregação, terceiro cântico, um cântico missionário. E diz o texto, foste morto e com o teu sangue, leiam, compraste para Deus quem? Vamos? Os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Diz o Warren, um cântico missionário. Mas o quarto cântico, um cântico devocional. E diz o texto no verso 10, e para o nosso Deus, leiam, os constituíste reino e sacerdote. É um devocional para lembrarmos quem somos. Qual é a nossa identidade? Reis e sacerdotes. E o quinto cântico é um cântico profético. Eles reinarão sobre a terra. Versículo 9 diz, vamos ler? Versículo 10 diz, e eles reinarão sobre a terra. Este cântico foi trazido, foi elencado, depois que João ouviu um anjo dizer, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, somente ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os selos. Primeira vez que eu li Apocalipse, vou contar uma fragilidade minha. Eu tomei um susto. Eu lembro até hoje, eu estava com a Bíblia Católica de Jerusalém, lendo no meu apartamento em Maceió, examinando. E eu falei, mas que cordeiro é esse que tem 7 chifres na cabeça? 7 olhos. Eu tomei um susto. Parece algo animalesco, uma besta fera. Mas o texto diz isso. Veja o capítulo 5, no verso número 6. Vamos aqui aprender e encerrar. Então vi no meio do trono, e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro com C maiúsculo, como tendo sido morto. E ele tinha, eu quero ouvir a igreja, quantos chifres? Todas as vezes que você encontrar chifre na Bíblia, chifre é poder. Daniel capítulo 7, ele viu um bode com um chifre, um único chifre. E o anjo Gabriel vai dizer para ele, esse bode com um único chifre é Alexandre o Grande. Mas depois ele viu um carneiro com 2 chifres. E Daniel ficou incomodado, mas que chifres são esses? Por que um carneiro com 2 chifres? E o anjo Gabriel diz, é o império Medo-Persa. Porque chifres falam de poder. 7 é o número de Deus, a perfeição, a totalidade. Porque em 7 dias Deus descansou e fechou uma semana da criação. E o dia do Senhor, o 7º dia, como diz o pastor Aníbal, não é apenas domingo de manhã, é de manhã, de tarde e de noite. E quando você olha 7 chifres, eu lembro do catecismo católico que eu fiz para fazer a primeira Eucaristia. Ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onipresente. 7 chifres
todo poder, porque Ele é onipotente. Agora leiam comigo. 7 olhos. E eu ficava, na minha primeira leitura do Apocalipse, eu olhei, meu Deus, Ele tem 7 olhos. É um monstro. Não são 7 unidades. Olhos, tudo ver. 7, plenitude. Ele é onisciente. Onipotente, onisciente. Mas também ele diz que são 7 Espíritos de Deus. Não conte 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 atributos que você pode ler em Isaías 11, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de temor, o Espírito de inteligência. Os 7 Espíritos de Deus não falam de 7 unidades, mas fala da onipresença de Deus. Portanto, esse Cordeiro é o próprio Deus, onipotente, onisciente, onipresente. Somente Ele se torna homem e se faz carne por nós. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, comprou naquela cruz para Deus homens e mulheres de todas as tribos, etnias e nações. E naquele dia, quando Ele voltar e colocar a letra ômega, a última letra do alfabeto grego, e dizer, eu sou o Senhor da história, Ele terá uma grande multidão, resgatada e redimida pelo seu sangue. E não apenas uma multidão, toda a criação será resgatada e redimida do cativeiro. E eu jogo para você essa provocação. Se Ele nos resgatou e um dia vai restaurar todas as coisas, será que Ele é incapaz de restaurar esta área da sua vida que você está hoje aqui para apresentar para Ele? Ele é poderoso para atuar também nesta área da sua vida. Que nós saiamos daqui hoje apaixonados por Ele, sempre cantando esta canção, digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque com teu sangue compraste para Deus homens e mulheres de todas as tribos, povos, raças, línguas e nações. A Ele, pois, a glória, a honra, o louvor, eternamente. Amém. Fiquemos de pé. Vamos cantar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém.